Vai lá, Ed, pode começar a boa aula. Beleza. Então vamos lá, gente. Queria saber um pouco de vocês, né? O que vocês estão sentindo mais dificuldade em bio? O que vocês sentem falta, assim? O que vocês esperam? Quer dizer, da minha parte, né? Que é diversidade e fisiologia. Ninguém? Vocês não esperam nada? Tá tudo ok? A gente pode acabar a aula, então? Galera, vocês estão aí? Bom, beleza. Eu não fiz nenhum material muito específico, porque na verdade eu queria ver com vocês quais são as principais dificuldades, mas eu vou dar então o que mais cai da minha parte, né? E tentar relembrar um pouco disso, tá? Então, no Enem, o que mais cai, né, da minha parte foi ecologia, tá? Mas ecologia é a parte mais simples da biologia. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter os ciclos biogeoquímicos, né? E aí, questões associadas com o meio ambiente, então é só ter um pouquinho de bom senso e é meio difícil errar, assim. Então, ah, aonde vai o lixo, né? Lixo reciclável, por que da importância? São coisas mais lógicas, coisas que a gente ouve desde que a gente é pequeno, né? Então, ecologia nessa parte acaba sendo mais tranquila. A parte mais difícil de ecologia acaba sendo quando a gente envolve as pirâmides, né? Que eu já tinha apontado, tem vez ou outra acaba tendo aquele erro porque tem as pirâmides invertidas, né? Então, pirâmide de energia nunca. Deixa eu melhor apontar, né? Vai até que horas aqui, Vi? É, até as duas. Mas você pode passar porque a gente não tem aula, só mais tarde. Ah, Então, sou só eu hoje? não, mais tarde a gente tem mais professor, mas agora nessa parte tipo, da tarde só tem você, entendeu? Ah, Acho que a entendi. nossa próxima aula é só 5 horas. Então, assim, se você quiser passar das duas, pode passar. Entendi. Oh, caramba. Eu odeio essas. Ah, será que eu consigo mostrar aqui? Não, não tá mostrando aqui. Eu sinto tanta falta de recurso nessas coisas. Eu só queria imagem. Meu Deus. Mas então, em ecologia, o que acaba tendo mais dificuldade é essa pirâmide ecológica aqui. Então a gente tem a principal, que é de energia, né? Então, de onde vem essa energia? Ela sempre vem do Sol. Através da fotossíntese que essa energia ela entra no sistema biológico, né? Então, os principais aí são os seres fotossintetizantes, as plantas. Então, os produtores, eles sempre vão ter a maior concentração de energia. E à medida que vai passando de nível trófico, a energia vai diminuindo porque a energia é perdida em processos como
nem toda a energia que é consumida ela consegue ser realmente transformada, né, para a gente conseguir, enfim, fazer os nossos processos biológicos, então ela sai como fezes, né? Fora os micro-organismos que tem no nosso intestino, se alimentam, ali se desenvolvem e tudo mais, né? E outra parte dessa energia, ela é usada nos nossos processos biológicos, então respiração, principalmente, aí acaba consumindo boa parte da energia. Então, isso tudo, né, daqueles 1.000 de produção, apenas 100 passam de fato para constituir o próximo nível trófico, né? Fazem parte aí da constituição da matéria. E assim vai, né? 10%, né, um terço, a gente fala entre 30% e 10%, que é o que passa de fato para o nível trófico seguinte. Aí a gente tem a pirâmide de número. O normal é a gente pensar que, né, a pirâmide de número seja estável. Então, o produtor é sempre maior quantidade, porque o consumidor vai consumir uma quantidade grande desse produtor, já que ele consome pouco, ele consegue transformar pouca energia e assim por diante, né? Mas existem casos em que você tem essa pirâmide invertida. Por exemplo, aqui nós temos uma árvore, né, que alimenta aí 10 cupins e dentro de cada cupim tem 1.000 protozoários que são parasitas. Então, uma pirâmide invertida em que você tem uma base estreita e um topo largo. Mas isso é porque é número, tá? Então, o protozoário ele é minúsculo, ele ocupa uma biomassa, em termos de energia de biomassa, ele é muito pequeno, ó, de massa aqui, ó. Em termos de massa, ele é muito irrelevante. Então, geralmente, os que não se invertem são aqui, ó, pirâmide de energia e pirâmide de massa. Agora, os de número é relativamente normal que inverta. Tá? É só esse caso aqui de pirâmide de massa acaba se invertendo, que é o de fitoplâncton e zooplâncton. Ó, é gramas por metro quadrado. Né? Isso daqui é quase que uma densidade. Né? Mas, enfim. Então aqui você tem, ó, fitoplâncton, 4 gramas por metro quadrado, e aqui você tem zooplâncton, 20 gramas por metro quadrado. Por que que isso é possível? Pelo simples fato de que o fitoplâncton consegue se reproduzir rápido o suficiente para conseguir alimentar esse zooplâncton. Só por isso. Tá? Então esse zooplâncton está sempre se alimentando do fitoplâncton, o fitoplâncton está sempre se reproduzindo, e em termos de energia, aqui sempre vai estar uma energia maior que aqui em cima. Tá bom? Então não se confundam com isso, tá? Vocês não estão conseguindo. Ai, meu Deus, eu tô aqui o tempo inteiro mostrando a guia errada. Então, aí você tem então essa única pirâmide invertida aqui, tá? Então vai ser a de massa, no caso de ambientes aquáticos, e geralmente a de número, e a gente já explicou por que a de número inverte. Tá? Aí o que tem de mais chato, né? Assim, pro Enem, o que eles vão eu odeio propaganda. O que eles vão cobrar de vocês em termos de diversidade? Beleza, eles vão cobrar zoologia às vezes, geralmente vão falar de vertebrados, no máximo de alguns invertebrados, então eles vão trabalhar insetos, né? Insetos, aracnídeos, né? Raramente eles vão falar dos decápodes, né? Então aí os caranguejos, né? Camarões, etc. Talvez eles perguntem aí de molusca, né? Principalmente cefalópode e gastrópode, né? Cefalópode são as lulas e os polvos. E gastrópode são os caramujos, são aqueles gastropódes, tem um pé no estômago, são aqueles que se arrastam com a barriga. Né? Gastropode. Vão ser principalmente esses grupos, mas a maior parte do que a gente tem de zoologia acaba caindo em cima dos parasitas, tá? E aí, quem concentra a maior quantidade de parasitas? Nemátoda, filonemátoda. Filonemátoda são aqueles vermes que não têm anéis, eles são lisos, né? E eles têm pseudociloma. É o único grupo que tem pseudociloma. Vocês lembram que é celoma?
Celoma. Celoma, vocês não lembram o que é celoma? Tá. Vou dar uma lembradinha, então. Celoma é simples, única e puramente isso aqui, ó. Ah, que ódio disso aqui. Foi. Celoma é isso aqui. Então você tem os acelomados, pseudocelomados e celomados. Qual a diferença de um acelomado e um pseudocelomado quando vocês olham aqui? É esse espaço em branco, né? Então o celomado tem esse espaço em branco, o pseudocelomado tem esse espaço em branco, só que o acelomado não tem, tá? Essa história de celoma, vocês só vão ver em animais triblásticos. O que é triblástico? 3 tecidos. Então, em azul você tem a ectoderme, em rosa você tem a mesoderme e em amarelo você tem a endoderme. Então, endoderme é tudo aquilo que cobre o seu corpo por dentro, a parede principalmente do seu intestino, do seu aparelho digestório. A ectoderme é a sua pele, é tudo que está fora do seu corpo. E a mesoderme é basicamente sua musculatura e vários dos seus órgãos que formam a mesoderme, tá? Então, alguns animais, mais especificamente um único grupo de animais, ele vai apresentar, vai ser acelomado, que são os plateumintes, tá? Eles vão ser tricelomados, né? Só que tricelomados, eles vão ser triblásticos, só que eles não vão ter celoma, tá? Aí depois disso, a única exceção é em nemátoda, né? Nemátoda vai ter um celoma, que é esse espaço, né? Isso aqui é um espaço. Então, ó, ectoderme, mesoderme, espaço endoderme. Olha aqui, celomado. Ectoderme, mesoderme, espaço, mesoderme, endoderme. Então, o celoma, ó, tanto o pseudocelomado quanto o celomado, eles têm esse vazio aqui dentro, né? Que geralmente está preenchido de líquido. Né? Você não tem nenhum animal que tenha ar aqui dentro. Né? Então, é geralmente líquido que tem aqui dentro. Esse celoma pode variar de tamanho. No caso dos nemátodas, né? Isso daqui é um volume muito grande do corpo deles. No caso de outros animais, às vezes isso aqui é minúsculo, a gente quase nem vê, tá? Mas a importância daqui, né, da gente diferenciar é que o pseudocelamado, ó, a endoderme, ela está em contato direto com esse vazio, com esse buraco, tá? Essa cavidade, né? Enquanto no celomado, ó, a endoderme é coberta pela mesoderme e só a mesoderme tem contato com essa cavidade, beleza? E aí tem essa divisão aqui, beleza? Tem, tem 2 celomas, um de um lado, outro de outro, né? Mas a principal diferença realmente é essa, né? Então, a cavidade está dentro da mesoderme, enquanto aqui a cavidade está entre a mesoderme e a endoderme, tá? É só isso que vocês precisam lembrar em relação... Ah, mas que inferno, esqueci de compartilhar de novo. Mas essa imagem aqui que vocês têm que ter na cabeça. Acelomado, pseudocelomado, celomado. Então, beleza, a gente está lidando agora com nemátodas, são os grupos, são os animais. Deixa eu só colocar a carinha de nemátoda, pra vocês lembrarem. Então, nemátodas geralmente são esses vermes minúsculos, né? Com bastante cara de verme mesmo, bem nojento, as pessoas não gostam de nemátoda, né? E aqui, ó, nós vamos ter então as doenças de nemátoda. A primeira delas é a filariose, ou elefantíase. Por que elefantíase? Porque as pessoas elas ficam com... Tá, eu já... tem formas melhores de explicar isso. Então o nome do parasita é Wuchereria bancroft, tá? W com U tem som de V, né? E os sintomas são hipertrofia das extremidades do corpo, como pernas, saco, enfim.
Então, o que que acontece? Esses animais, eles habitam o nosso sistema. Qual o nome? Sistema linfático, né? Então, qual a função do sistema linfático? Foi uma das últimas aulas que eu dei. Olhando o chat aqui. Ou vocês não assistiram essa aula? Beleza, o sistema linfático tem essa questão, né, de não só de amadurecer as células de defesa, mas também é onde nós recebemos, né, é onde elas recebem aí sinais de que está tendo alguma infecção, mas tem uma função primordial, né, anterior à função de defesa. Por que que a gente se sente inchado? Assim, tipo, a gente vai fazer uma viagem muito longa, a gente fica com as pernas inchadas, excesso de líquido. Então, quando o sangue está passando para irrigar os tecidos, fazer as trocas gasosas, né, e de nutrientes, enfim, de discretas, o, o sangue, ele está passando ali, mas ele não só está passando ali, né? Tem células que estão dentro que passam longe dos vasos, né, dos capilares, que precisam receber essas trocas também, né? Então, o que que acontece nos capilares? Nos capilares, parte do líquido do sangue, do soro, ele invade os tecidos para chegar nessas células que precisam dessa nutrição, né? E isso faz com que aquele tecido esteja cheio de líquido, né? Então, quem é responsável por pegar esse líquido e devolver para o sistema sanguíneo é o sistema linfático. E aí, beleza. O sistema linfático ele não tem nenhum bombeamento, ele é de fundo cego, né? E o bombeamento dele acontece pela movimentação muscular. Então, se a gente ficar muito tempo parado, o sistema linfático não vai estar trabalhando, ele vai estar ali segurando muito líquido e indo bem devagar, né? Empurrando esse líquido para cima. Aí a gente vai ter uma concentração de líquido nas partes inferiores do corpo. Beleza. Né? O que, que acontece então com a filariose, a filária? A filária ela é um verme transmitido aí por picada de mosquito, né? Que vai parar no sistema sanguíneo e do sistema sanguíneo eventualmente ele chega no sistema linfático, né? E ali ele começa a se reproduzir, se desenvolver. Lógico, esses animais eles têm formas de escapar do sistema imune, né? Senão eles não conseguiriam sobreviver ali. E o que acontece? Chega uma hora que a quantidade desses vermes é tão grande que eles impedem a passagem de líquido linfático, da linfa, até chegar no sistema sanguíneo de novo, né? E aí você tem essa situação então, né? Vai acumulando, então aqui nós temos uma situação relativamente leve, né? Em que você só tem um inchaço, mas pode chegar a níveis de... Ó, isso aqui é um inchaço também. Agora, isso aqui já é o caso em que você tem deformações, né? Tipo, realmente você tem uma quantidade muito grande desses vermes que se acomodaram ali. Até certo ponto, tem como reverter, né? Tentar para fazer o tratamento e tudo mais, e você ter uma reversão. Mas quando chega nesse estágio, né, em que você tem a deformação do corpo, dificilmente você consegue reverter, tá? Então é uma doença bem complicada aí, né?
aí então causada pela Vukeréria ou filária. Tá? Em seguida nós temos o amarelão, que é o ancilostoma, né? Principalmente o ancilostoma, mas temos outras espécies, como por exemplo o necator, tá? Então quando aparece, essa daqui já aparece mais, beleza? Então o amarelão é uma doença mais comum da gente trabalhar no Enem, nos vestibulares, né? Aí quais são os sintomas? Duodenale, duodeno é intestino. Então, ulcerações no delgado, intestino delgado, né? E hemorragia e consequente anemia. Então, por que amarelão? Porque esses vermes, eles vão para o sistema digestório, lá eles ficam rompendo, né? Eles ficam comendo ali a parede do intestino, isso causa sangramento, e com esse sangramento, você acaba tendo anemia. Então, esse é um dos sintomas, né? Você fica com uma aparência mais amarelada, né? E, obviamente, você vai ir no banheiro e você vai perceber que você está evacuando sangue, né? Então, isso é é um outro indício de que você pode estar com esses vermes, né? Claramente, não é normal a gente evacuar sangue, é sinal de ter algum problema, tá? Aí, como é que ocorre? Esse Esse ancilostoma tem um ciclo mais tranquilo que existe. Então, nós vimos agora a filária. A filária, como é que ocorre a transmissão dela? Ela vai, ela ocorre através do mosquito. O mosquito vai, pica uma pessoa infectada, adquire as larvas da filária e ali você tem o desenvolvimento das larvas, beleza? E aí ele vai até outra pessoa, pica ela e libera outras larvas e você vai mantendo esse ciclo. Então existe um intermediário, né? Existe um hospedeiro intermediário. No caso do ancilostoma, ele é de ciclo único, né? Então você tem larva, da larva se desenvolve um ovo, tá? Desse ovo se desenvolve uma larva, né? Ela continua se desenvolvendo e aí ela enfim, né, uma pessoa desavisada fica andando descalça por aí, ela pode então ser atacada, nessa filária vai entrar pela pele e aí ela vai cair no sistema sanguíneo, vai cair no pulmão, do pulmão ela vai subir toda a traqueia, ó que coisa nojenta, né? Ela vai subir toda a traqueia, cair aí no sistema digestório e aí ela vai habitar o intestino, né? E aí causar os problemas que ela causa. Tá? Então é um ciclo bem tranquilo, é um ciclo direto, tem um único hospedeiro e a infecção ela ocorre através da penetração pela pele, tá? Então tenham cuidado aí. Então uma das outras coisas que eles podem pedir para vocês é falar um pouco a Valéria perguntou da verminose. Isso, tudo aquilo que. Ah, beleza. Sim, ela é transmitida por inseto. Tá? Então, uma das coisas que eles podem perguntar para vocês é como são métodos preventivos, né? Tem um outro nome que eu esqueci agora. Mas, tipo, como evitar, como quebrar esse ciclo. Então, boa parte dos ciclos por exemplo, por exemplo, vamos pegar esse ciclo aqui. Como é que ocorre a infecção? Primeiro, esses ovos eles têm que chegar em um ambiente em que as pessoas possam ter contato, né? Então aqui, ó, a pessoa está descalça e você tem um verme no ambiente. Então os ovos chegaram de alguma forma naquele espaço. Como é que você vai cortar esse ciclo? Primeiro, saneamento básico. A pessoa ela tem que fazer as fezes no local certo. Aí tem as indicações, né? Sistema de esgoto, né? Isso não pode, esse esgoto tem que ser tratado, ele não pode ir parar em ambientes que tenham contato com pessoas, né? Outra coisa, né, o mais básico de todos é enterrar as fezes. Muitas vezes isso já ajuda a, pelo menos, manter ali no local, né, ou pelo menos aqueles ovos não entrem em contato com outros seres vivos e possam ser espalhados. Né? Outra forma de cortar, né? Então a gente cortou nesse azul de baixo. A gente pode cortar no azul de cima. No azul de cima,
É difícil a gente matar os vermes que estão no solo, até porque a gente desequilibraria todo o meio ambiente, né, provavelmente. Então, o que, que a gente faz? Calçado. Um simples calçado, o simples fato de não andar com, a, com a pele exposta, né, já resolve isso. Tá? Aí esses vermes não ultrapassam a pele e você não desenvolve a doença. Obviamente, todos os as verminoses, você vai ter que tratar as pessoas doentes. Então não basta você cortar o ciclo aqui, cortar o ciclo aqui. Você tem que impedir que essas pessoas continuem multiplicando aquele verme. Né? Em relação ao ancilostoma, existe o Necator. Na verdade, ele não é uma doença de pessoas, ele é uma doença de animais domésticos, principalmente aí cães e gatos. Então, quando um ser humano ele pega um Necator, a gente desenvolve o que nós chamamos de Necator é bicho geográfico. Ah, a gente fica pensando, não, porque eu não vou ficar andando na terra descalço. Quando você vai para a praia, você acaba ficando descalço, né? Dificilmente alguém vai ficar andando de calçado. E é normal que você tenha gato que vá para a praia, principalmente em regiões litorâneas que são muito povoadas, né? E o gato vai lá na praia, vai fazer o cocôzinho dele. Inclusive, eu já tive o desprazer de ficar esfregando meu pé na terra e encontrar um cocôzinho. Né? Ou vai passear com o cachorro e não tá nem aí, ou é cachorro que é da rua mesmo. Né? Eles acabam, então, fazendo tipo, defecando ali no ambiente. Essas larvas, elas se desenvolvem ali e ficam à espera de entrar em contato com pessoas. Então, o que que acontece? Ó? Elas vão ter o mesmo ciclo. Elas vão atravessar a pele, só que no nosso caso, elas não conseguem fechar o ciclo, né, entrar no sistema sanguíneo e ir até o pulmão. Elas acabam ficando só na pele mesmo, elas não conseguem atravessar as outras camadas. E isso acaba formando esses padrões na pele de parecer que tem um bichinho correndo ali mesmo. Então, por isso que eles chamam de bicho geográfico. Parece uma carta, né? Parece um caminho que está sendo feito, tá? Então, um outro problema que a gente tem, esse aqui é um pouquinho mais fácil de lidar, eventualmente a larva morre, não fecha ciclo e tudo mais, né? Mas é bem desagradável, né? Passar por isso. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Isso, é aquele da areia, Vitória. Ô, caramba! Não tô mostrando. Vocês têm que me avisar que eu não tô mostrando as coisas. Aqui, ó, peguei uns exemplos. Bicho geográfico. Então eles formam esses caminhos aqui e é bem desagradável. Bem, não quero ficar dando nojo pra vocês. Ah, então vocês não viram onde é que corta o ciclo, né? Aqui, ó. Então a gente corta o ciclo aqui nos ovos e corta o ciclo aqui na infecção pela pele, né? E além disso, a gente tem que tratar os doentes. Dificilmente eles vão perguntar como é o caminho. Sim, Kailane. Geralmente a galera passa vermífugo também. Tá? É, até porque é meio difícil saber onde é que o animal tá. E às vezes não é só um. Então é bem desagradável mesmo. Dificilmente o vestibular vai perguntar para vocês como é o caminho depois que ele chega no corpo, né? Tipo, coisas como, ele atravessa a pele, cai no sistema sanguíneo, do sistema sanguíneo ele vai para o pulmão, do pulmão ele sobe a traqueia e vai aí para o sistema digestório. Dificilmente eles vão perguntar. Pode acontecer? Pode acontecer, mas é difícil. Tá? Aí beleza, nós temos a ascaridíase em seguida. A ascaridíase é mais conhecida como lombriga. Então, o parasita é a Ascaris lumbricoides, né? E aí ele vai ter todos os sintomas relacionados aí com infecções no sistema digestório. Então, cólica, náusea, vômito, oclusão intestinal. No caso da oclusão
intestinal ela ocorre quando você tem um grande. Não, tô mostrando aqui na página. Acontece quando você tem um grande número de ascaris, né, de lombrigas no seu intestino. Então a quantidade é tão grande que o seu corpo ele não consegue trabalhar e movimentar o, os blocos, né, fecais. E como é que ocorre, né, o ciclo? Gente, eu amo demais esse CDC. Tipo, ele tem o ciclo bonitinho para mostrar. O ciclo é muito simples, assim como não é o caso do ancilostoma. Mas é o caso de muitos vermes, né? Ele é oral fecal, fecal oral, na verdade. Então você defeca, né? Aí no ambiente e aí eventualmente, ao consumir água ou comida que são infectadas, estão com ovos, a gente acaba contraindo esses vermes, né? Então é um ciclo bem simples, bem fácil de cuidar, né? Então fazer fezes no local ideal, né? Evitar o uso de, tipo, se alimentar de coisas que estejam infectadas com os ovos, então lavar bem os alimentos, beber água só de origem que você tem, que você saiba, ferver a água, né? Esse tipo de cuidado básico, profilaxia, lembrei o nome. O nome é profilaxia. Obviamente tratar os doentes, tomar um vermífugo, né? E aqui, ó, como é que ocorre a infecção? Então, o ovo, beleza, ele está aqui no sistema digestório, ele vai eclodir. Quando ele eclode, ele não vai simplesmente já ficar aqui, né, aqui no intestino. A primeira coisa que ele faz é atravessar a parede do intestino, cair no sistema sanguíneo, ir para o pulmão, atravessar, subir aqui, ó, então tem uns passos aqui, ó, 6, subir aqui a traqueia, 7, sistema digestório, e aí sim ele se torna um adulto e aí ele começa a fechar o ciclo, né? Junto um adulto, uma fêmea, um macho, uma fêmea, eles começam a produzir ovos e ficam se alimentando aqui. Ascaris lumbricoides. Aí tem o barriga d'água. Essas são as doenças mais comuns, né, dos nemátoda, né? O nemátoda, na verdade, tem a maior quantidade de vermes que causam doenças, enfim. Né? Mas a gente acaba não trabalhando eles, né? A gente tem mais medo aí da Ascaris lumbricoides, do ancilostoma e da filária. Tudo bem que já faz, inclusive, um tempo que eu não vejo tipo questões de filariose no, nos vestibulares, né? Até meio raro. Mas Ascaris, ancilostoma, barriga d'água, que é o ancilostoma, xistossoma e, e principalmente sempre cai que é a solitária, né? Solitária, Tênia solium, Tênia solium. Então, Valéria, em parte sim, em parte não, né? O filtro de barro ele barra muita coisa, né? Micro-organismos, alguns inclusive, né? Mas para ter certeza mesmo, o legal seria ferver a água antes, né? E tacar no filtro de barro depois. Aí você tem certeza, né? Que tá de boa. É só ferve a água, 15 minutos de fervura já tá ótimo. É como a gente faz, por exemplo, para fazer. Qual o nome? Não é. Não chega a ser asepsia, né? O termo correto.
Mas pasteurização, né? Como a gente faz pasteurização para matar os principais micro-organismos ali, né? Pelo menos tudo que está vivo acaba morrendo. Aí então temos o ancilostoma. O ancilostoma não, xistossoma, que causa esquistossomose ou barriga d'água. O que acontece com esse verme? Ele já tem um ciclo um pouco mais complexo, né? Inclusive, ele é o único verme que a gente estuda que tem um ciclo na água. Então, o que acontece? Você tem uma pessoa infectada, ao, enfim, defecar em algum ambiente, né, ele vai liberar esses ovos no meio ambiente. Esses ovos, eles vão tentar chegar na água. Eles precisam chegar na água para poder fechar o ciclo deles. Então, se você... E aí a gente volta lá no que eu tinha falado. Quais são as profilaxias? Por exemplo, enterrar as fezes é importante porque você impede que espalhe pelo ambiente os ovos, né? Sistema sanitário básico, né? Então, se você tivesse aí um esgoto, né, para ser tratado e tudo mais, essas fezes não chegariam na água, porque às vezes, beleza, você tem um sistema de esgoto, mas esse sistema de esgoto joga esse esgoto no rio, né, e aí, tipo, uns 10 quilômetros abaixo tem gente que toma banho, aí não adianta de nada, né. Aí, beleza, então esses ovos, eles tentam chegar na água, quando eles chegam na água, esses ovos, eles eclodem, né, e esse primeiro estágio dele se chama miracídio, né? Esse miracídio, ele é um tipo de larva específico que ele só consegue infectar aí alguns caramujos, né? Acho que tem uns 3 tipos, tem uns 3 gêneros de caramujo de água doce. Detalhe, isso é de água doce, tá? São 3 gêneros de caramujo de água doce e eles conseguem infectar. E aí, beleza. Então eles têm um hospedeiro intermediário, tá? Aqui eles se desenvolvem e se transformam, então. Tá, tô mostrando essa página. Eles se desenvolvem e saem daqui se tornando cercária. Cercária já é uma larvinha que tem cara de torpedo, né? Ele tem uma cabecinha aqui, né, que é especializada em perfurar a pele, né? Então eles se transformam num outro, numa outra fase larval capaz aí de fazer a infecção. Aí uma pessoa desavisada que está tomando banho, que está lavando a roupa, né? Era bem comum antigamente. Está lavando a roupa no rio. Fica ali exposta por muito tempo, ela tem a chance de ser atacada por uma cercária ou mais, né? E desenvolver a doença. Aí beleza. Entra a cercária aqui, ela vai cair no sistema sanguíneo. Do sistema sanguíneo ela vai para o fígado, tá? Então ela almeja aí chegar no fígado. E aí, quais são os efeitos, né? Febre elevada. Febre é um efeito muito genérico que a gente tem para qualquer doença, tá? Então, se uma pessoa está com febre, é sinônimo de que ela está infectada por alguma coisa, né? Tá acontecendo alguma coisa com o corpo dela. Mas é uma resposta genérica que o nosso corpo tem para se proteger contra é, agentes externos. Então você aumenta a temperatura, além daquilo que é confortável, não só para os organismos que estão invadindo nosso corpo, quanto para a gente, tá? Então é uma forma da gente se proteger, mas não é algo tão bom assim. Tanto que às vezes a gente tem o intuito de diminuir a febre porque está em excesso, pode fazer mal, né? Aí coisas como falta de apetite, dor de cabeça é bem genérico também, náusea, vômito, né, enjoo, geralmente coisas associadas aí ao sistema digestório. Tosse pode acontecer também, por exemplo, quando você tem infecção por ancilostoma e por. Qual é o nome? Por lombriga. Por quê? Chega um animal, ele penetra aí o seu pulmão. O que vai acontecer? Seu pulmão está machucado, né? Então, você está aí suscetível a que algum micro-organismo chegue lá e possa se desenvolver uma infecção, né? Então,
essas doenças podem estar associadas com outras, podem favorecer que a pessoa desenvolva outras doenças também, né? Então, sei lá, esqueci o nome. Todo mundo tem. Nossa, eu odeio esquecer o nome de doença. Muita coisa. Gente, me dá o nome aí, todo mundo tem. É tipo uma gripe mais forte. Não, H. pylori não tem nada a ver. H. pylori é uma bactéria que fica principalmente no estômago. É uma doença que as pessoas costumam ter quando elas estão muito debilitadas. Bronquite geralmente é uma doença que as pessoas já têm, não é causada por doenças. Anemia, asma também é normal que as pessoas tenham. Pô, asma não é algo adquirido, geralmente a pessoa já tem predisposição a desenvolver asma. Caramba, qual o nome? Deixa eu responder a Vitória antes. Sim, né? Então, da mesma forma que a gente ferve mamadeira e chupeta de criança, para a gente ter certeza que aquilo ali tá limpo, né? Criança tem um sistema imune muito fraco. Caramba, eu esqueci o nome, que horror. Gente, depois da gripe você desenvolve o quê? É tipo como se fosse uma gripe, só que depois. É tipo um problema que dá no pulmão. Eu realmente esqueci o nome. Pneumonia, obrigado. Ah, então você pode desenvolver pneumonia também, porque dependendo da quantidade de vermes que entrou no seu corpo também, assim, seu pulmão vira um monte de buraco, tá fragilizado, tá com infecção, você pode estar mais suscetível a desenvolver esse tipo de doença, né? Então, pneumonia pode ser causada por diversos seres vivos, né? Inclusive, o mais perigoso deles é um fungo chamado não é pneumococo. Pneumococo é uma bactéria, mas tem um fungo que ele é. Então, o que é bronquite? E tudo que é it é terminação de inflamação. Então, sinusite, bronquite, artrite, tudo são inflamação. Artrite é a inflamação das artro é articulação, por exemplo. Então, o que acontece? Tudo que é it quer dizer inflamação. Então, a bronquite é a inflamação dos brônquios, né? Então, você tem os vários estágios. Você tem a rinite, que é a inflamação aqui dessa região nasal, né? Aí você tem a bronquite, que é a inflamação dos brônquios, né? E aí você tem a asma, né, que já é o mais delicado de todos, né? Porque a asma é uma inflamação nos alvéolos, é o local em que ocorre a troca gasosa. Por isso que a pessoa sente falta de ar. No alvéolo, se você tiver uma inflamação ali, aí você tá com a troca de ar prejudicada. E aí, por isso que a galera toma precisa tomar os anti-inflamatórios, né, para poder ali aliviar, né, e conseguir normalizar a troca gasosa. Bronquite, pneumonia, broncopneumonia eu não manjo muito, tá? Na verdade é um termo bem difícil de falar, mas o fato de você ter uma pneumo, se eu não me engano, quer dizer pulmão. É isso mesmo, pneumo quer dizer pulmão. Então, tipo, pneumonia é uma doença que aí ataca o pulmão. A gente já sabe que a gente tem o conceito de que o pulmão é onde a gente respira, mas a gente acaba não se referindo exatamente à região que está sendo afetada. Então, uma broncopneumonia, né, só pelo nome a gente já vai encaixando, né? Então, pode ser uma infecção que não afeta só o fundo do pulmão, onde estão os alvéolos, como
também o sistema inteiro, né? De brônquios, bronquíolos e talvez até traqueia. Então eu acho que já é uma situação mais complicada ainda. A pneumonia por si só já é complicada, né? Agora uma broncopneumonia pode ser pior. É... Qual o nome? Ah, sim, a pneumonia, ela também pode ser de um pulmão só, tá? Então, pode ser parcial também. Então, você pode ter uma parte que está infectada enfim, tá sofrendo de pneumonia, né? Você pode ter um pulmão só afetado, ou você pode ter os dois, né? Aí, no caso, broncopneumonia é isso mesmo que eu descrevi, é quando afeta o bronco, tanto o brônquio quanto os sacos alveolares. Edema é. O pulmão? Não sei. Eu realmente não sei. Então, é, quando, quando a água no pulmão, acho que tem outro nome. Deixa eu ver se eu acho o nome. Ah, edema pulmonar. Não. Eu achei como um nome de derrame pleural, mas eu não. Mas eu não. Realmente não sou muito dessa parte. O que costuma acontecer, né? E dá muito problema. Que a galera chama de água no pulmão, né? O pulmão, ele tem as pleuras, né? Então, o pulmão, ele não, ele é uma musculatura, né? Mas ele é um órgão que ele está sempre em muita atividade. Então, o que ele faz? Ele expande e ele fecha, né? Ele murcha. Se ele não tiver um líquido em volta dele, ele fica atritando com o corpo. Então, o que acontece? Ele tem como se fosse uma barreira, né? Ele tem uma pele que envolve ele. Aí ele tem um líquido, que é o líquido interpleural, né? E aí depois tem uma outra pele que envolve ele. Essas peles são chamadas de pleuras, né? E aí você tem um líquido interpleural. Esse líquido, ele impede que uma pleura toque na outra e assim você tem atrito. Acontece que às vezes você tem um derrame pleural, né? E aí tem várias coisas que podem afetar e fazer com que você tenha um derrame pleural. E o que pode acontecer? Esse líquido murcha, né, ele vaza, ele pode vazar para dentro do pulmão, que causa água no pulmão, né, que a gente está falando, provavelmente é o edema ao qual você está se referindo. Né? E ele pode vazar para fora também, ele pode vazar para o celoma do nosso corpo. Nós somos seres celomados também. Nesse caso, o que acontece? Como tem menos líquido, tem a chance das pleuras se tocarem. Quando elas se tocam, aí você tem uma reação inflamatória, e aí isso tipo, dá aquela dor de você respirar, né? Você pode ter uma inflamação no pulmão inteiro também, isso pode se espalhar para o resto do pulmão, porque vai tocando, né? Aonde está tocando a pleura está inflamando a região. E aí você pode ter esse problema, tipo, os alvéolos começam a inflamar e você tem a mesma situação como se fosse uma asma, né? De você ter dificuldade de respiração. Além de que quando vaza esse líquido, né, você tem mais dificuldade de puxar, né, de expandir o pulmão, porque você aí já é mais uma questão de física de líquidos, né? Então, tipo, o que acontece? Você, você puxa o pulmão, você abre o pulmão, né? Aí essa pleura externa está puxando o pulmão. Só que entre um pulmão e outro tem esse líquido, né?
E aí, o que pode acontecer? Você pode puxar líquido do celoma. E aí, isso fica saindo do, do espaço interpleural e fica entrando. E aí, você não consegue puxar tanto o pulmão quanto deveria, se ele tivesse fechadinho, bonitinho, intacto, né? Então, isso também pode dar outro problema. Então, além da inflamação, além de ter o problema, né, no caso, se acontecer, de invadir o pulmão e, tipo, né, você não conseguir fazer troca gasosa, você ainda pode ter esse problema que é não conseguir expandir o pulmão tanto quanto você precisaria. Né? Então é realmente bem perigoso. Né? Deixa eu terminar aqui o xistossoma. Então, o xistossoma é exatamente esse problema. E aí, como é que a gente faz para tratar, né? Como é que faz a profilaxia dessa doença, né? Desse verme? Então, a primeira delas, já tinha comentado, né? É fezes, né? Saneamento básico. E a outra, que é um pouquinho mais complicada, é o controle dos caramujos, né? Aí tem várias formas. Tem gente que usa peixe, né? Então, o que acontece? Você vai lá, usa carpas naquele ambiente para se alimentar desses caramujos, e isso faz com que essas larvas elas tenham mais dificuldade de encontrar esses caramujos e fechar o ciclo, né? Isso não quer dizer que você vai impedir que esse ciclo continue, né? Mas já diminui a quantidade de larvas, né? Que vão se transformar em cercários. O mais agressivo que tem é usar um molussicida. É como se fosse um inseticida, um veneno, para moluscos especificamente. O problema é que você vai afetar todo o sistema daquele local. Então, você não vai matar só o caramujo que tá dando problema para você. Você vai matar todos os outros. E aí você vai desequilibrar todo o sistema. A outra forma, não tomar banho, não lavar roupa em locais que tenham esses caramujos, porque o fato de existir a presença deles torna possível, né? O fato de ter a presença deles torna possível que você tenha miracídios se amadurecendo em cercárias e podendo aí infectar alguma pessoa. Né? E além disso, por último, tratar os doentes. Né? E por fim, nós temos a teníase. Deixa eu ver se eu acho um legal aqui. A teníase CDC. Ai, caramba. Stage of Parasite Development. Então tem aqui o ciclo da doença. Então como é que ela é? Ela também é uma doença intermediária, só que ela é um pouco diferente das outras. Por quê? Você tem aqui o ser humano, vamos partir do ser humano. O ser humano está aqui, né, ele está infectado, a tênia está lá dentro produzindo ovos. Aí nós temos dois tipos principais de tênia, tênia saginata e tênia solium. Tá? A solium é a que mais dá problema, eu já chego lá. Então aqui, ó, tênia saginata, tênia solium, tem algumas diferenças. O que acontece? A pessoa, ao defecar em ambiente aberto, né, ela vai espalhar os ovos no ambiente e esses ovos podem entrar em contato com outros animais, principalmente os animais que nós nos alimentamos, porco e vaca. Quando isso acontece, esses ovos eles eclodem ali no intestino, né, eles atravessam também a parede do intestino e vão parar na musculatura, cérebro e outras partes do corpo, formando um cisto. Então a gente diz que esses animais eles estão infectados pela cisticercose, tá? É uma doença aí da tênia. Esses cisticercos, que é o nome que a gente dá para essas estruturas, eles ficam esperando ali na musculatura até serem comidos por um ser humano, principalmente, né? E aí eles fecham um ciclo, né? Aqui eles se desenvolvem, então, numa tênia adulta. A tênia, ela é interessante porque ela desenvolve aí... ela desenvolve uma substância, né? Ela produz uma substância que impede que outras tênias se desenvolvam.
né? Então, por isso que ela é chamada de solitária, porque ela produz essas substâncias que impedem o crescimento de outras. Então, uma única tênia vai ocupar todo esse sistema aqui. Elas são bissexuais. Então, todos os outros vermes que a gente falou até agora, todos apresentam sexos separados. Esse é o único que vai ter os dois sexos num animal só. Tá? E ele vai ter autofecundação. E aí, aqui ele vai se desenvolver, beleza, vai estar sugando o intestino. Ele tem essas garrinhas, essas ventosas que vão segurar ele no intestino, né, impedindo com que nas contrações ela seja arrastada para fora do corpo e aí fecha o ciclo, né? Só que o problema da teníase, né, é que pode ser que o ciclo encurte aqui. Então, que um ser humano se alimente de um ovo. Quando isso acontece, o ser humano vai apresentar cisticercose. E é aí que mora o problema. Então, o cisticerco, ele pode se acomodar na musculatura e, em último caso, né, e é o mais perigoso, ele pode se acomodar nos olhos, no cérebro, e aí causar vários problemas, porque ele vai causar uma inflamação no local, e aí você vai ter todos os problemas decorrentes disso. Eu imagino que vocês percebam que uma inflamação no cérebro não deve ser algo muito legal. A gente sabe que tem partes que são muito sensíveis, então pode aí causar perdas de visão, audição, olfato, né? Fora outras coisas que a gente não consegue estipular. Então, esse é o mais perigoso. Aí, como é que é a profilaxia? Profilaxia, mesma coisa, saneamento básico, as fezes com os ovos têm que chegar no ambiente certo, né? Então, tratamento de esgoto. A procedência da carne tem que ser de local de confiança, né, que faça tratamento dos animais, não deixe eles soltos por aí, o que pode favorecer com que eles entrem em contato com esses ovos, né. O bom cozimento da carne também é algo que vai acabar com esses ovos, né. E mesma coisa, para evitar a cisticercose, você tem que lavar bem os alimentos, né, saber a procedência, tudo mais. Né, a água pode ser também você também pode adquirir cisticercose pela água, então tomar água, se você não confiar no local que você está, né, for um ambiente rural, é legal você esquentar a água antes de tomar também, e essencialmente isso. Deixa eu ver. Você sabe a diferença entre hospedeiro intermediário e hospedeiro final? Não? Hospedeiro. Então, sim e não. É, às vezes a gente tem a tendência de achar que o ser humano sempre é o hospedeiro final, né? O hospedeiro final é aquele em que ocorre a reprodução sexuada. Então, por exemplo, aqui no ser humano você tem, ó, a tênia, ela está produzindo ovos através de reprodução sexuada. Só que aqui é fácil de a gente ver que, né, o ser humano é o hospedeiro final. Mas existe, Valério. Mas, se eu não me engano, o Plasmodium. Deixa eu ver se eu acho um ciclo legal do Plasmodium aqui. Vamos lá. Ocisto, magrometócito, ocineto, liberação de esporozoitos, esquizontes, tá? Trofozoito, beleza. Microgametócito, macrogametócito. Deixa eu ver se está legal para isso.
Gametócito e microgametócito. Eu odeio essa nomenclatura. Mas enfim. O que a gente tem aqui? Esse daqui é o ciclo do plasmodium, né? É a febre terçã, não sei se vocês lembram. Né? O que acontece aqui? Você tem um mosquito, ele pica, beleza, ele infecta a pessoa, aí a pessoa volta e meia, ela tem uns ciclos de febre, né? Porque o que acontece? Esses micro-organismos, eles entram dentro das células, né, das células sanguíneas, e eles ficam invisíveis para o sistema imune. E aí, beleza, o corpo acha que está tudo bem, só que chega um momento em que todas se rompem ao mesmo tempo, e isso causa uma febre, porque seu corpo detecta que tem um corpo estranho. Né? Nisso, esses trofozoitos, né, eles ficam fazendo, então, esse ciclo, só que eles também produzem os gametócitos, né, gametocitos. Então, eles produzem células que são gaméticas, né, e o que vai acontecer? Elas ficam aí rodando no sangue, esperando ter a sorte de encontrar um mosquito. Quando eles encontram um mosquito, aqui no mosquito eles se transformam em macrogametócito, né? Macrogameta, então gameta grande, e o microgameta, que é seria o gameta pequeno, né? O microgametócito. Que são basicamente o quê? São um gameta masculino e feminino, que eles vão fecundar, então reprodução sexuada, vão se transformar num oocineto, enfim, fechar o ciclo. Então eles vão se desenvolver aqui, né, e fazer, enfim, se eu não me engano, isso daqui é uma meiose. 90% de certeza que isso daqui é uma meiose. Então, o que aconteceu? O hospedeiro final aqui é o mosquito, não é o ser humano, apesar da gente estar acostumado. Eu acho que dos exemplos que a gente tem, esse é o único em que o hospedeiro final é o mosquito. Tá? Eu acho, Valéria, que todas as verminoses elas têm tratamento. Eu tava vendo que aparente só o xistossoma, né, que é a barriga d'água, parece que é mais complicado, assim, né, de fazer tratamento. Gente, vocês estão com tempo? Vocês querem resolver a questão? Como é que vocês estão? Tá, vamos resolver a questão, então. Compartilhar essa guia, mexilhões. Deixa eu ver se eu consigo ler. Flanélida. Participação do pesquisador brasileiro, resultado esperado. Nossa, muita questão de. Tá. Então vamos lá, primeira questão. Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina, e tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. Né? A bailarina dos versos não contrai as doenças causadas por dois parasitas de importância para a saúde pública. A lombriga, Ascaris lumbricoides,
e a ameba Entamoeba histolítica. Todo mundo, porém, pode se prevenir contra essas parasitoses. Isso daqui é, por exemplo, o FUVEST, né? Então, vamos lá. Quando não nada em lagos em que haja caramujos e possibilidade de contaminação com esgoto. O que vocês acham? Tipo, qual seria o meio aí da gente não ser infectado por essas doenças? Vocês lembram do ciclo da ameba? Ah, mas eu não sei se vocês chegaram a ver o ciclo da entamoeba. Mas o que nós temos aqui? É um ciclo bem simples, né? É um ciclo oral fecal. Então você tem aqui, ó, a entamoeba produz cistos, né? Esses cistos são ingeridos, vão parar no intestino, podem afetar diversas partes do corpo. Esse daqui é o mais perigoso de todos, porque às vezes essa ameba ela consegue chegar no cérebro. Quando ela chega no cérebro, não tem o que fazer, a pessoa já está condenada. E a gente não tem nenhuma forma de combater essa ameba aqui em cima. E aí é um ciclo oral fecal. Né? A mesma coisa de várias outras verminoses que a gente tem. Daí vamos voltar lá. Vocês já viram o ciclo da Ascaris, né? Da lombriga. E aí, qual vocês acham que é a resposta? Hum. Como é o ciclo da lombriga? Muito bem, B. Então, esses organismos, né? Eles têm ciclo oral fecal, ou seja, as, as, os ovos, né? Os cistos, eles saem pelas fezes e eles têm que ser diretamente ingeridos, né? Para poder fechar o ciclo. Então, o fato de você andar descalço, o fato de existir caramujos, né, o fato de ter picado por artrópode, ingerir a carne bovina, não são fatores relevantes para a infecção desses seres vivos. Né? O único que faz sentido é o B, né? Então, ao ingerir a água, né, que pode estar contaminada, ou aí os alimentos, né, principalmente os alimentos que a gente come frescos, como vegetais e frutas. Aí vamos lá, ó. 18. O ser humano pode conseguir muitos benefícios por meio do solo, mas também pode contrair vários tipos de doenças se o solo estiver contaminado. Entre essas doenças destacam-se as verminoses causadas por diferentes vermes parasitas que se instalam no corpo do hospedeiro. Uma das verminoses mais comuns em todo o mundo é a ascaridíase, doença causada pelo verme Ascaris lumbricoides, conhecido popularmente como lombriga. E aí, beleza. Estamos falando então da Ascaris lumbricoides, a lombriga. Para prevenir a contaminação do organismo por esse verme, se lembram? Profilaxia, que eu comentei. Então, são duas questões de profilaxia. O que é importante para fazer a profilaxia de lombriga, Ascaris lumbricoides?
Exato, letra C, a mesma resposta da questão anterior, né? Então, novamente, o ciclo da lombriga, oral fecal, inclusive essa é, é uma das que mais cai, né? As caries lumbricoides é uma das questões que mais caem, né? E, novamente, tem nada a ver com vacina, né? Com pernilongo, com carne e nem com calçado, a infecção oral fecal, né? Você ingere diretamente os ovos desse animal, seu, as caries lumbricoides. Vamos lá. Ah, essa daqui é boa. O Nesp 2015. Eu fiz essa prova, inclusive. Considere a ilustração publicitária publicada na revista Almanac do Biotônico de 35. Jeca, por que não trabalhas? Né? Não é preguiça, seu Lobato. É uma dor na cacunda, palpitação, uma canseira que não acaba nunca. Sim, eu sei, Jeca Tatu, amigo. Sofres de amarelão ou opilação. Tens no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie. E é essa bicharia que te faz papudo, feio, molengo e inerte. Só tens um remédio, o verdadeiro específico do amarelão. E é a anquilostomina. Então, beleza, ele descreveu quais eram os sintomas dele, falou que ele tinha uma doença, que é o amarelão, né? E deu aí a solução, que é a anquilostomina. Na ilustração, Monteiro Lobato diagnostica o caipira com a doença conhecida popularmente como amarelão. Cite um dos vermes que causa essa doença e uma medida para sua prevenção, justificando-a. Explique a razão do nome popular da doença e o que isso tem a ver com a canseira do caipira, tal como retratado por Monteiro Lobato. Então, essa daqui é uma questão de segunda fase, né? Se vocês forem prestar aí vestibular de segunda fase. E é esse tipo de pergunta que eles vão fazer. Então, eles vão fazer algo mais complexo sobre um assunto. Então, o que ele pede? Ele pede o verme que causa essa doença, uma medida preventiva, né? E aí ele justifica. Então, por que, que essa medida preventiva tem que ser tomada em relação a outras, né? Aonde isso se encaixa na prevenção, né? E, que coisa chata. E ele pede para explicar como essa doença tem a ver com a canseira, né? Então ele pede um retorno todo completo, né? E aí, como é que vocês responderiam essa pergunta? Esse é um dos que mais caem também. Não, nenhuma? Então vamos lá. A gente acabou de olhar essa questão e aqui tem uma dica, né? Anquilostomina, né? Então, anquilostomina lembra ancilostoma. Então, caso vocês não lembrem na hora, é normal que os vestibulares eles acabem deixando alguma coisinha assim para vocês pegarem, né?
Então, anquilostomina, ancilostoma. Né? Então, o verme que faz essa doença é ancilostoma, né? Ancilostoma SP, se vocês não lembrarem nenhum nome específico. Né? Então, é um verme do gênero ancilostoma. E uma medida para a sua prevenção. Né? Então, ancilostoma, qual é o ciclo? O melhor é você começar pela sequência que ele está pedindo. Então ele pede, cite o nome do verme. Então você começa. Beleza, o verme é ancilostoma. E uma das formas de prevenção, né? Então fazer uma. Fazer como eu faria a resposta, né? Então, cite os nomes dos vermes. O verme é um verme do gênero ancilostoma. Né? Uma das medidas de prevenção contra esse verme é você andar calçado, né? Exatamente porque a infecção dele é pela pele, ele penetra a pele, né? Explica a razão do nome popular da doença. Então, o nome popular da doença ocorre pois o verme no intestino, ele descasca a parede do intestino, isso causa hemorragias, né? Que fazem com que a pessoa adquira então essa aparência amarelada, né? E devido então a essa situação, a pessoa está sempre com menos sangue do que ela deveria, né? E isso causa esse cansaço. Então tentem sempre fazer a resposta completa, né? Então do jeito que pediu. Cite o verme, se cita o verme, vai encadeando, né, as explicações. Aí tem uma resposta aqui, ó. Ativamente perfura a pele, o nome popular é amarelão, porque a pessoa fica com um aspecto amarelado. Né? Ó, eles mordem a mucosa do intestino, causam perda de sangue, e aí é consequência de um quadro crônico de anemia. Então vamos lá, ó. Enem 2018. Uma idosa residente em uma cidade do interior, então o Enem ele adora contextualizar as coisas. Ó, uma idosa residente em uma cidade no interior do país foi levada ao hospital por sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora representa um quadro crônico de edema linfático. Edema linfático. 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 Sistema linfático. Nos membros inferiores e nos seios. Concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. Preocupado com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como era possível se prevenir. Qual foi a orientação dada à jovem pelo médico? Exatamente, né? Então a doença ela é transmitida por mosquitos, né? Então você tem que evitar que os mosquitos não só cheguem até você, e o legal é que eles também não cheguem até sua avó, né? Então usar repelentes e telas em janelas, né? E os outros não tem nada a ver. Aqui, ó, letra A, filariose. Aí temos uma outra aqui, Unicamp. Depois da descoberta dos restos mortais do rei Ricardo III, em um estacionamento na Inglaterra, em 2012, e do início de um movimento para rever a péssima imagem do monarca, cristalizada pela peça Ricardo III de Shakespeare, um novo achado volta a perturbar sua memória. Foram encontrados nos restos mortais do rei ovos de lombriga, ascaris lumbricoides. Os ovos estavam na região intestinal do rei e não foram encontrados em nenhum outro local dos restos mortais e nem em torno da ossada. Né? Ou seja, provavelmente esses ovos já estavam lá, eles não vieram depois, né? Então vamos lá, ó. Ascaris lumbricoides, até os dias de hoje, causam problemas graves, principalmente em crianças desnutridas. Qual é a forma de transmissão desse parasita ao homem e como podemos evitá-lo?
A gente já repetiu bastante essa, né? É o ciclo oral fecal, né? Então a pessoa ingere diretamente os ovos que saíram das fezes de alguém, né? Aí por comida contaminada ou por água contaminada. E como evitar? Então a gente vai ter um saneamento básico, né? Fezes em local adequado e lavar bem os alimentos, né? Ferver a água, tudo mais. Aí vamos lá. Ascaris lumbricoides são nematóides que possuem sexos separados. É possível uma pessoa ter vermes de apenas um sexo? O que vocês acham? Essa é uma perguntinha safada, né? A chance é muito pouca, mas ela existe, né? Por exemplo, ó. Sim, a ingestão de apenas um ovo do verme provocará o desenvolvimento de um adulto macho ou fêmea, né? Nossa, essa daqui foi pesada, né? E vamos lá, ó. O nematominto, Ascaris lumbricoides, é um parasita que provoca graves danos à saúde humana. Quantos hospedeiros o Ascaris lumbricoides tem durante seu ciclo de vida? É só tem um, né? Em que fase começa o ciclo de vida? Em que fase do ciclo de vida entra no corpo humano? Então ele entra como ovo, tá? Né? Então, diferente de outros que entram como larva. Que parte do corpo humano ocorre a reprodução do Ascaris lumbricoides, a gente já falou, intestino, né? Com as medidas. Saneamento básico, tratamento dos doentes, né? Aquilo que a gente já falou, tentar evitar que contamine mais pessoas. Pode também causar lesões pulmonares. Ó, esse daqui foi um exemplo, mas realmente, ó, foi 2012, em que ele pergunta, né, considerando o ciclo desses parasitas, explique por que eles são capazes de causar lesões pulmonares, né? A gente já falou. Faz parte do ciclo deles, né? No caso do... Aí você vai diferenciar aqui, né? Se você quiser dar uma explicada, tá, beleza. A resposta simples é essa. Em algum momento eles passam pelo pulmão, né? Mas tem uma diferença. Um cilostoma, ele atravessa a pele, vai direto para o pulmão, né, enquanto o Ascaris lumbricoides é ingerido do intestino, ele passa para o sangue, do sangue vai para o pulmão e por aí vai. É um pouco diferente. Existe um método profilático para prevenir cada uma dessas parasitoses, aí vocês já viram, né? O cilostoma é o uso de calçados, né? Uh, triste de desenvolvimento. Bom, tudo bem? Vocês querem dar uma descansada? Mas, gente, é essencialmente isso. O Enem, ele sempre vai tentar, né, que é a principal prova de vocês, ele sempre vai tentar trazer um aspecto de conversar com você, ele sempre vai dar um background, né, ele vai falar, tipo, ele vai te dar um contexto de alguma coisa, e aí ele vai trabalhar em cima daquilo, né? E ele vai falar, ó, acontece esse tipo de coisa, né, existe um problema social, como é que resolve ele, né? No caso de zoologia, ele sempre vai puxar muito, no caso das verminoses, para esse modelo de profilaxias, né? Ele dificilmente vai perguntar ciclo, essas coisas, mas pode acontecer, né? Cai mais verminose mesmo. Acho que zoologia vocês não vão ter problema, fisiologia muito pouco, né?
Cai muito pouco o sistema linfático, por exemplo, nós não temos que nos preocupar tanto. O sistema imune pode até cair mais, principalmente agora, depois da, da pandemia, né? Talvez eles queiram perguntar mais sobre como é que funciona, né? Anticorpo, essas coisas. Até porque a gente está enfrentando esse movimento anti-vacina já faz uns anos aí. Mas da minha parte é essencialmente isso, gente. Deu uma revisada nessa parte de ecologia, né, que cai mais, né, de verminoses, né, de doenças de forma geral, e o resto tá relativamente tranquilo, tá bom? Mas se tiverem qualquer dúvida, vocês perguntam, a gente tenta responder, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa legal do Enem aqui. Essa aqui já tá meio antiga, mas, por exemplo, ó, a formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, tá. A prevenção e o tratamento das doenças pode ser feito com drogas anticoagulantes. Anticoagulantes. Então, ó, novamente, te deu um contexto, né? A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com esta propriedade. Considerando que as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao propósito dessa pesquisa são os. Né? Então, ele está falando aqui. Né? Então, sempre que vocês forem ler o Enem, o que vocês podem fazer? Vocês podem ler primeiro a pergunta para saber do que ele tá, ao que ele está se referindo e depois olhar o texto e ir fazendo uma leitura dinâmica para acelerar, né? Porque o Enem, além disso que eu comentei, né? Ele é uma prova exaustiva. Né? Ele não tá, ele tá também, mas ele tá meio que selecionando também quem é capaz de aguentar ali todo o tempo de prova. Né? Vai ser bem cansativo, vai ser com máscara, né? Então vai ser uma situação bem. Vocês vão estar preocupados, né? Para comer, vocês vão ter também que botar a máscara de novo, então vocês vão estar sempre preocupados com outras coisas, né? E aí, beleza. Aí eu te pergunto aqui, ó, quais os hábitos considerando os hábitos alimentares, quais animais seriam interessantes para esse tipo de, de pesquisa, né? E aí, beleza. Ele falou aqui que a gente precisa de anticoagulantes, né? Então, seriam aí coisas associadas com sangue. Quem é que vai se alimentar de sangue aqui desse grupo? Já é uma pergunta um pouquinho fora, né, das temáticas que a gente trabalha, mas é um pouco para tentar trabalhar outros conceitos que a gente não trabalha muito. Então ele quer saber um animal. Então essa primeira parte, ó, se é molusco, se é mosca, se é pássaro, se é morcego, se é mosquito, é um pouco irrelevante, né? Então o que é importante aqui? Vitória, você tá aí? Então, ó, gente, fitófago. Fito quer dizer planta, né? Lembra de gametófito, né? Esporófito. Então, fito quer dizer planta. Fago quer dizer alimentação, quer dizer comer. Então, fitófago é aquilo que come planta. Saprófago é um animal que se alimenta de coisas mortas. Carnívoro é o que se alimenta de carne. Frugívoro é o que se alimenta de fruta. Hemato quer dizer sangue. Então, hematófago é o animal que se alimenta de sangue. Então, de todos esses, o único animal que teria algum sistema
tem alguma coisa a ver com sangue, né, e aí poderia ter os anticoagulantes, seria o mosquito. Então, os estudos teriam que ser feitos aí com esses animais. Deixa eu ver se eu acho alguma outra coisa do Enem aqui. Aqui, ó, Enem de novo. Mesma coisa, ó. Se para o criador... Cadê? Ó, os crustáceos decápodes, por exemplo, apresentam durante seu desenvolvimento larvário várias etapas de mudança radical de sua forma. Não só a sua forma muda, mas também a sua alimentação e habitat. Isso faz com que os criadores estejam atentos a essas mudanças, porque a alimentação ministrada tende a mudar a cada fase. Se para o criador essas mudanças são um problema para a espécie em questão, essa metamorfose apresenta uma vantagem importante para a sua sobrevivência, pois, né, a letra A aumenta a predação entre os indivíduos, aumenta o ritmo de crescimento, diminui a competição entre os indivíduos da mesma espécie, diminui a quantidade de nichos ecológicos ocupados pela espécie, manter a uniformidade da espécie. Então, aqui, ó, manter a uniformidade da espécie de forma alguma. Isso daqui é a mesma espécie em diferentes fases da vida. Né? Aumenta o ritmo de crescimento. Não necessariamente. Aumenta a predação entre indivíduos. Meio vago, né? Aí diminui a competição entre os indivíduos da mesma espécie. Então é a resposta C, né? É a C. Porque quando você tem indivíduos que são... Eles apresentam aí uma diversidade de formas, geralmente a forma ela está associada com a ecologia, né? Então, um animal que ele tem uma língua gigantesca, por exemplo, o tatu, ele tem uma ecologia associada. Então, ele se alimenta aí de... Aquela língua ele usa para enfiar em algum lugar, né? Então, ele entra com a língua nos formigueiros, nos cupinzeiros, para se alimentar desses animais, né? Como uma cola, pega e se alimenta. O animal que tem garra, aquelas garras têm que servir para alguma coisa, seja para se defender, seja para se alimentar. Então, a forma está diretamente associada com o nicho ecológico. Então, se ele vai mudando de forma ao longo dos estágios de larva, quer dizer que ele vai ocupando nichos diferentes, assim como ele explica, ele também se alimenta de formas diferentes em cada estágio da vida, né? E isso faz com que a competição entre os indivíduos seja diferente. Então, se ele alimenta de coisas diferentes, cada estágio da larva não vai se alimentar da mesma coisa. A mesma coisa serve para os insetos. Então, uma larva de inseto se alimenta de coisas completamente diferentes do que o adulto do inseto. A lagarta, por exemplo, se alimenta de folhas e a borboleta se alimenta de néctar, principalmente. As borboletas se alimentam de outras coisas também. Deixa eu ver se eu acho uma última de Enem para a gente fechar. Deixa eu ver se eu acho aqui no começo. Molusco, UFSC, G1. Não. Mas tudo bem, gente. Sempre lê um pouquinho de atenção. Se vocês tiverem um pouquinho na dúvida, para um pouco, tenta achar a palavra-chave. As respostas elas têm que fazer sentido para vocês. Elas têm que estar, tipo... Às vezes não vai acontecer, mas elas têm que estar certeiras. Assim, se bater uma duvidazinha, lê de novo, marca, tipo, eu acho que é a letra A ou a letra C. Tá, deixa eu ler de novo o texto, deixa eu achar a palavra-chave, deixa eu ler a resposta de novo, deixa eu ver a palavra-chave, deixa eu ver se eu consigo entender a etimologia da palavra, etimologia, né, que é o significado daquela palavra, e deixa eu pensar de novo. Né? E aí vocês escolhem. Em último caso, vocês chutam, mas aí vocês chutam entre as questões que vocês acham mais prováveis, tá? Então, gente, é isso a nossa aula hoje, nossa revisãozinha. Espero que tenha ajudado em vocês. Eu tenho certeza que vai cair verminose, porque sempre cai, tá? Então dê uma revisada de novo, para vocês terem bem separados o que é cada uma. Então, se vocês puderem, vocês marquem num papelzinho, tipo, separa, ó, essa daqui é a verminose tal, ela é um nematóide, ela é um plateuminte,
A forma de transmissão é essa, né? Tem hospedeiro intermediário, ou é direto, né? Oral fecal. E dificilmente eles perguntam de sintoma, tá? E, e anota, então, as profilaxias, né? Que são geralmente super associadas com o ciclo. Então, acaba sendo um negócio que entra meio lógico, assim. O importante é não confundir o ciclo de um e outro, principalmente confundir xistossoma com ancilostoma, porque o nome é muito parecido. Tá bom, gente? Um abraço, uma boa semana para vocês. Desculpa